Olá, gente! Hoje estamos iniciando mais um conteúdo. A aula de hoje vai tratar da imunologia e ecologia da mucosa intestinal. Nesse caso, nós vamos falar nesse primeiro momento sobre a imunologia dessa mucosa e no segundo momento nós vamos falar dessa ecologia, envolvendo aí a microbiota intestinal. Certo? Então, vamos dividir em dois momentos para não ficar aí o vídeo muito extenso. Pois bem, vamos iniciar falando um pouco sobre os princípios básicos da imunologia da mucosa. Primeiro, vamos analisar a área de superfície do trato gastrointestinal. É uma área enorme, né? 200 metros quadrados, onde a gente observa algumas modificações que tendem a aumentar a área de superfície, como a presença de vilosidades e microvilosidades e pregas e todas essas estruturas que tendem, né, a aumentar aí a área de superfície. Então, veja bem, já temos uma área aí de exposição tremenda. Segundo ponto, o número de bactérias comensais estimadas. Então, nós temos aí cerca de 100 trilhões de bactérias habitando no nosso trato gastrointestinal. E olha só, né? Temos uma extensa área de superfície com uma quantidade sobrenatural de bactérias. Esse número de bactérias é quase equivalente ao número de células do nosso corpo. Então, nós temos aproximadamente esse mesmo valor de 100 trilhões de células, certo? Isso é só um valor aproximado. Então, ninguém sabe quem habita quem, se na verdade as bactérias habitam o nosso corpo ou o nosso corpo faz parte aí dessas bactérias. Enfim, no fim, o que sabemos é que fazemos parte aí de um ecossistema, certo? O terceiro ponto é que é sensível à transformação celular. Então, o trato gastrointestinal apresenta aí alta taxa de proliferação das células epiteliais, lembrando aí que essas células elas são renovadas aí a cerca de aproximadamente 5 dias, e a exposição de toxinas. Essas toxinas elas podem ser provenientes aí da ingesta de alimentos. Então, muitas vezes você ingere um alimento e esse alimento aí apresenta algumas toxinas ou até mesmo alguns componentes que é lido pelo nosso sistema como algo impróprio, como algo nocivo. As medidas protetivas. Então, aqui estão elencadas algumas medidas que podem fazer parte do sistema imune inato do indivíduo. A gente mais adiante vai falar um pouquinho como não. Ao meu ver, todas essas medidas elencadas aí, elas fazem parte sim do sistema imune inato. Haja visto que todas envolvem aí epitélio, né? Tecido epitelial. A primeira, secreção de ácido pelo estômago. Então, o ácido clorídrico é produzido pelas células parietais, que faz parte aí das glândulas gástricas, né? Como já sabemos, epitélio. O segundo, ações antimicrobianas potenciais dos componentes da secreção gastrointestinal. Então, a secreção de enzimas digestivas, como também de ácidos, de sais da bile, que contém ácidos biliares, acabam colaborando aí como substâncias antimicrobianas, né? Muitas vezes essas enzimas acabam promovendo aí a hidrólise da bactéria, atuando aí nas estruturas constituintes de sua célula. O terceiro ponto, presença de uma camada de muco recobrindo grande parte do epitélio do trato gastrointestinal. Então, como vimos na aula passada, o muco ele vai desde, né, o esôfago. Ele está presente desde o esôfago até as porções finais do trato gastrointestinal. Não vou falar da boca, que também tem estruturas aí que vão ser responsáveis pela umidificação, né? Tem a saliva, que vai conter aí também a presença de mucina.
mas especificamente onde nós vamos observar a presença de células caliciformes ou de glândulas secretoras de muco, é justamente nesses segmentos, né? Esôfago, estômago e o intestino. Quarto ponto, ações dos produtos antimicrobianos específicos secretados pelas células epiteliais especializadas ou pelas glândulas salivares. Então, são substâncias que têm ação antimicrobiana e essa daqui é muito específica, que não envolve nenhuma enzima digestiva, mas sim substâncias que são produzidas por essas células. Por exemplo, as glândulas salivares, nós temos aí a presença de substância que tem poder de destruir mesmo, de promover a lise de células bacterianas, como a lisina. Então, mais adiante a gente vai falar um pouco sobre essas substâncias que são produzidas pelas células epiteliais, certo? Mas são muito específicas e têm esse poder expressivo de destruir mesmo as bactérias. E a última, barreira física promovida pelo epitélio gastrointestinal. Aqui é só a função física mesmo, funciona como um muro que vai delimitar aí o contato dessas bactérias com as células epiteliais, ok? Então, é a barreira física, é a muralha, é o divisor aí limitante entre o externo e o interno. Vamos estudar agora as barreiras imunológicas. A primeira que temos conhecimento é a imunidade inata, né? Aquela que vai nos prevenir previamente de uma invasão nociva por algum agente biológico. E a imunidade adaptativa ou adquirida é aquela onde nós vamos contar com a presença aí de células da linhagem, né, linfocitária, ou seja, os linfócitos, certo? Na imunidade inata, então, nós vamos contar aí com a participação dos macrófagos, das células dendríticas, certo? Dessas barreiras epiteliais, o próprio epitélio, como eu falei, contribuindo aí também como uma medida protetiva, dentre outros elementos que estão presentes aí na imunidade inata. Sobre a imunidade inata do trato gastrointestinal, vamos falar um pouquinho sobre as suas particularidades. Então, o sistema projetado para desencadear respostas rápidas aos patógenos sendo mediadas. Então, essa é a definição, consiste de um sistema projetado para responder rapidamente a qualquer invasão, certo? E vamos lá. Quem vai desencadear aí essa proteção? As células do revestimento epitelial mucoso do intestino delgado e grosso, como a gente falou previamente. Segundo, pelos macrófagos, pelas células dendríticas e mastócitos que estão presentes na lâmina própria. Lembrando que a lâmina própria faz parte lá da camada mucosa. E, por último, pelos linfócitos intraepiteliais, células T, né, gama e delta. Então, esse tipo de linfócito, ele promove aí, ele está no limiar entre imunidade inata e imunidade adquirida. E aqui nós temos uma fotomicografia da parede do jejum, ilustrando, identificando aqui justamente a lâmina própria, onde vai estar inserida aí essa gama de células que vão proteger o nosso organismo, né, da invasão por meio de algum agente biológico patógeno. Esse quadro, ele traz as células intestinais que mediam parcialmente a resposta imune inata. Aqui são as células que constituem aí o epitélio de revestimento do trato gastrointestinal. Então, como vimos também em aulas passadas, né, quando foi falado sobre a camada mucosa, as túnicas que compõem aí a parede do trato gastrointestinal, focando na mucosa,
O epitélio de revestimento, ele é heterogêneo com relação aos tipos de células que o constituem. E aqui nós vamos elencar alguns, né, que faz parte justamente desse epitélio de revestimento. Então, nós vamos ter aí os enterócitos e os colonócitos. Os enterócitos presentes aí no intestino delgado, os colonócitos fazendo parte aí do intestino grosso. A função, secreção de citocinas. São essas substâncias aí produzidas pelo epitélio que têm ação antimicrobiana. As células caliciformes são as células produtoras aí de mucina. Também é interessante de informar vocês que glândulas submucosas também são produtoras de mucina e estão presentes na parede do trato gastrointestinal. As células M, elas estão presentes também, é outra célula componente desse epitélio, e a função aí é a apresentação de antígenos. As células de Punnett, elas são células que estão presentes lá na crista da mucosa intestinal, tem as vilosidades, e lá embaixo temos a crista, então lá nós vamos encontrar essa população de célula cuja função é a secreção de peptídeos antimicrobianos. Falando da mucina, vamos ver algumas características dessa substância importante na proteção, uma vez que forma uma barreira delimitante, né, vai delimitar aí o lúmen do epitélio de revestimento. Né, então, vai proteger esse epitélio. É formada aí por glicoproteínas de superfície ou secretadas. Essas glicoproteínas de superfície faz parte aí do glicocálice, certo? E essas secretadas são justamente as produzidas pelas células caliciformes. A mucina secretada, ela forma aí um gel hidratado, cuja espessura é de 300 a 700 micrômetros. Já com relação à mucina ligada à membrana celular, formando aí o glicocálice, ela forma uma camada monomolecular densa, que vai variar aí de 30 a 500 nanômetros de espessura. A função. Bem, no caso do glicocálice, a função é protetiva mesmo, vai formar uma barreira aí que vai evitar o contato dos agentes patogênicos com o epitélio de revestimento. Já com relação à mucina secretada, ela vai ter aí outras funções, como, por exemplo, vai impedir o contato aí do micro-organismo com as células epiteliais de revestimento, como já foi falado, servem como matriz para a exposição de substâncias antimicrobianas produzidas pelas células epiteliais e atua como moléculas chamariz. O que é isso, Denise? Simplesmente fragmentos de mucina são desprendidos e as bactérias acabam aderindo, uma vez que tem os receptores, né, aderindo a essas porções de mucina. E quando ocorre essa ligação, não tem como essa bactéria realizar a adesão no epitélio de revestimento aí do trato gastrointestinal. Bem, tem função rápida de renovação e responde a vários sinais imunológicos e ambientais. E aqui nós temos algumas substâncias que vão promover justamente essa resposta rápida de crescimento, né? Uma vez estimulada, a mucina ela acaba aí sendo renovada e sua espessura também acaba aí sendo também beneficiada. Então, nós temos as citocinas, o fator de necrose tumoral, interferões do tipo 1, elastase, produzida aí pelos neutrófilos, proteínas de adesão microbiana. A segunda substância aí que é produzida pelos epitélios de revestimento são as defensinas. E trata-se aí de peptídeo produzidos por diversos tipos celulares do corpo. No entanto, como estamos tratando aí do trato gastrointestinal, a gente vai focar
nos tipos celulares que compõem justamente esse epitélio. Exercem efeitos tóxicos e letais em micro-organismos por se inserirem em seu interior e provocarem a perda da integridade das membranas de fosfolipídios externas. Quem vai conter essas defensinas? As células de Punnett, como podemos observar aqui na fotomicrografia. Observem aqui os grânulos repletos de defensina. As células epiteliais absortivas no colo, né, vão apresentar aí um tipo específico de defensina, a beta-defensina, que responde aí à interleucina 1 ou a bactérias invasoras. E os neutrófilos também, eles sintetizam e excretam esse tipo de peptídeo. O TLR, o Toll-like receptors ou NLR. Então, a gente vai falar aqui de grupos de receptores celulares que estão presentes aí na superfície, na membrana celular de diversos tipos de células. Bem, então, esses receptores celulares, eles reconhecem padrões moleculares associados a patógenos, os PAMPs, né, que são produzidos aí pelos micro-organismos. A função desses receptores é minimizar a resposta inflamatória a bactérias comensais, mas promover também resposta aos micro-organismos que cruzam aí a barreira epitelial e entram na lâmina própria. Então, vejam que esses receptores, eles são importantes justamente na determinação das bactérias que fazem parte da nossa microbiota normal, daquelas que não fazem parte, certo? O PAMP expressos por bactérias são polissacarídeos, proteoglicanos, DNA, CpG e flagelina. Então, esses PAMPs são justamente essas substâncias, proteínas, lipoproteínas, certo? Que fazem parte da composição do micro-organismo, no caso aí da bactéria. Resultado da ligação do TLR-PAMP vai aumentar aí a resistência na zona de oclusão entre as células, como também vai aumentar aí a motilidade e a proliferação das células intestinais. Os receptores, eles são expressos na superfície basolateral do citoplasma das células epiteliais. Então, nós não vamos encontrar esses receptores na região apical da célula, em sim nas regiões basolaterais. Macrófagos e células dendríticas, aí um grupo de células, né, que faz parte aí da nossa imunidade inata. Estão presentes na lâmina própria, como foi falado previamente. Com relação aos macrófagos intestinais, eles vão ser responsáveis aí pela fagocitose e também pela morte de micro-organismos, uma vez que o processo de fagocitose permite a interiorização desse micro-organismo com liberação de enzimas hidrolíticas que vão fazer justamente a neutralização, o desdobramento, né, a destruição desses micro-organismos. Além disso, os macrófagos, eles vão secretar aí citocinas anti-inflamatórias, a interleucina 10, que também é importante para que não se estabeleça, né, um processo inflamatório sobre o epitélio de revestimento. Lembrando que lá nós temos a microbiota intestinal, então não é interessante que o nosso organismo lê essas bactérias como maléficas, como causadoras de doenças, né? Embora a gente saiba que se elas invadirem, ultrapassarem essa barreira, né, que existe, né? Tem a mucosa e tem o epitélio de revestimento, aí elas já vão se comportar como tais, certo? O fator de indução, o fator de transformação de crescimento, certo? Então, vamos mais adiante. Então, o fator que vai induzir aí a ação dessas células é justamente o fator de transformação de crescimento beta.
aqui nós temos, né, a presença dos receptores, o NLR, o TLR. Percebam a localização, né? Como já foi falado, na região basolateral. Temos um aqui internalizado, evitando justamente que, ao essa bactéria adentrar a célula, ela possa ser imediatamente reconhecida. E aqui nós temos células dendríticas também com esses mesmos receptores. Aqui nós temos as células, as células absortivas, né? Os enterócitos absortivos, que apresentam esses receptores. E aqui o pump bacteriano, que pode ser qualquer componente pertencente aí à estrutura celular bacteriana. Então, com relação aos receptores inatos para a PAMP, são expressos no citoplasma e na membrana basolateral, mas não na superfície do lúmen, como já foi falado, então a gente só vai encontrar no interior do citoplasma ou na região basolateral. Isso nas células epiteliais, intestinais, e nas células dendríticas, que estão presentes lá na lâmina própria. Esses receptores, eles vão estar presentes aí, como podemos observar, e presente na membrana celular dessas células, com a observação de que as células dendríticas, elas vão ter aí uma expressão baixa para os níveis de TLR, ou seja, elas não têm tanto receptores assim. Organização dos tecidos linfóides. Então, nessa figura aqui, nós temos a estrutura de uma placa de Peyer na mucosa do intestino delgado. Observem que essa estrutura, na verdade, ela resulta de um aglomerado de tecido linfóide, onde nós vamos ter aí as áreas de células T e as áreas de células B. Além de linfócitos T e linfócitos B, nós vamos contar também aqui com a presença de macrófagos e células dendríticas. As células M, elas estão sobre a placa de Peyer e elas são responsáveis justamente em encaminhar o micro-organismo para ser reconhecido pelas células, no caso os macrófagos e as células dendríticas, que vão processar esse material e posteriormente vão ser responsáveis pela apresentação às células aí da linhagem linfática. Mais uma vez, nós temos aqui uma fotomicografia da placa de Peyer, da mucosa do intestino delgado. Observem aí a presença de glândulas intestinais, vilosidades, e aqui o aglomerado de tecido linfóide. As placas de Peyer, elas são, como já foi falado, né, aglomerados ou agregados linfóides organizados, não apresentam uma cápsula envolvendo essas estruturas, né, elas são livres de cápsulas. Os linfócitos presentes nessas estruturas são imunologicamente virgens e representam aí o braço aferente do sistema imune de mucosa. As células dendríticas, como foi previamente falado, juntamente com os macrófagos, fazem parte dessas estruturas, sendo responsáveis aí pela apresentação dos antígenos aos linfócitos. O epitélio associado às placas de Peyer. Então, vamos falar aí das células que vão auxiliar aí na função desempenhada por essas estruturas, né? Como eu falei, as células M, que também são conhecidas como células de micropregas, ela substitui os enterócitos justamente nessa região em que há contato com o folículo ou com o folículo linfóide. A função, o folículo linfático, a função é justamente captação inicial das partículas luminais. As células dendríticas, cuja função também já foi falada, né? A detecção e amostragem de antígenos luminais, e os linfócitos intraepiteliais,
que são linfócitos T de memória, cuja função aí é responder a subgrupo de antígenos luminais, onde vão promover a secreção de citocinas envolvidos na regulação do epitélio e participação da vigilância imunológica. Aqui também esse grupo de linfócitos vai poder distinguir aí a microbiota nativa daquelas nocivas. Mais uma figura ilustrando aí a organização da placa de Peyer. Também podemos observar na figura a presença aí da célula M. Percebam, né, o contato dessa estrutura com a placa de Peyer. Temos aqui os folículos, né, que compõem aí a placa de Peyer, a camada de muco e os micro-organismos aí sendo barrados, né, justamente para evitar que eles tenham acesso aí ao nosso organismo. Uma fotomicografia mostrando as células M, percebam aí as microvilosidades. Esses micro-organismos, eles adentram a célula por processos de endocitose, podendo aí ser mediada pela clastrina ou não. Mais adiante, uma figura ilustrando a célula M, mostrando justamente a formação aí dos endossomos, né? Ocorrendo aí a invaginação com captura aí da bactéria, que vai ser encaminhada até uma célula dendrítica ou um macrófago, e aí essas células vão fagocitar mais uma vez, e os produtos dessa fagocitose vão ser expressos, expressos na superfície da célula e apresentado aí aos linfócitos, no caso os linfócitos T. A lâmina própria contém os linfócitos eferentes, células dendríticas, macrófagos, que estão distribuídos aí de forma difusa, como podemos observar aqui a presença da submucosa. E a lâmina própria, ela vai estar envolvida aqui nessa área, como vocês podem ver, onde a seta está marcada. Aqui nós temos inúmeras glândulas presentes aqui na camada da mucosa, certo? Então, logo embaixo nós temos a muscular da mucosa, as glândulas aqui, em cima o epitélio de revestimento e inúmeras glândulas aí. Mais uma vez uma figura mostrando justamente toda essa organização da placa de Peyer, que funciona como um braço aferente, e aí uma vez ocorrido todos esses processos de apresentação de antígeno por parte das células dendríticas ou dos macrófagos, então vai ocorrer aí o encaminhamento desses linfócitos por meio aí dos linfonodos mesentéricos, aonde eles vão sofrer os processos de modificação, de diferenciação, e retornam novamente para a região da submucosa, aonde vão efetuar aí a defesa da região. Então, no caso do braço aferente, vai ocorrer toda essa parte de identificação e apresentação do antígeno. Em seguida, essas células são encaminhadas para os linfonodos, aonde vão sofrer os processos devidos de diferenciação e processamento de antígeno, e retornam por meio da circulação sanguínea sistêmica novamente para a região onde está ocorrendo o processo de invasão por algum patógeno, promovendo aí subsequentemente a defesa da região, quer seja com produção aí de anticorpos, quer seja por meio aí dos linfócitos efetores.
Imunidade adaptativa no trato gastrointestinal. Então, consiste no reconhecimento específico de literalmente milhões de sequências antigênicas distintas que são encontradas nos micro-organismos, bem como células anormais do hospedeiro, como as que sofrem transformação maligna ou as que são infectadas por vírus. E aqui nós temos as classes de células linfóides que compõem aí o sistema imune adaptativo. Então, nós temos os linfócitos T, que vão reconhecer aí peptídeos derivados de sequências antigênicas por meio de um receptor de célula T, de superfície celular, que são heterodímeros e variável. Esses peptídeos que serão reconhecidos, eles são apresentados previamente, né, pelas células apresentadoras de antígeno. Os linfócitos B, eles vão sofrer diferenciação, né, vão se diferenciar em plasmócitos, e essas células, aí sim, elas são responsáveis pela secreção de anticorpos específicos para determinado antígeno. Com relação aos linfócitos T, nós temos ainda uma subpopulação. Nós temos o CD4 e o CD8. As células CD4, elas vão aí ter diversas funções. Elas vão reconhecer antígenos derivados do ambiente extracelular por meio de endocitose, que são exibidos na superfície das células apresentadoras de antígeno, no contexto das moléculas do complexo maior de histocompatibilidade da classe 2, ajudam a regular as respostas imunes e diferenciam-se em subgrupos específicos que secretam produtos específicos sobre a influência de citocinas. Com relação às células CD8, elas vão reconhecer proteínas intracelulares anormais no contexto das moléculas do complexo principal ou maior de histocompatibilidade da classe 1. Podem gerar citocinas que regulam a rede de respostas imunes, porém elas não podem ser diretamente citotóxicas. Subdivisão das células CD4. Então, nós vamos ter aí as células T efetoras ou auxiliares e as células T reguladoras. Com relação às células T efetoras ou auxiliares, elas vão promover aí o desenvolvimento dos linfócitos B, as células B, e, portanto, vão ajudar aí a produzir anticorpos. Já as células T reguladoras, elas vão suprimir aí a atividade de outras células T nos locais de inflamação e também em resposta à microbiota comensal. Então, são células importantes aí para manter a microbiota comensal reconhecida como pertencente aí ao nosso sistema gastrointestinal. E graças a essa microbiota, como a gente bem sabe, é mantida a homeostasia desse trato. Outro tipo de células são as células natural killer. E aqui nós temos elencadas algumas funções e algumas características dessas células. Representam um elo entre o ramo adaptativo e inato da resposta imune, ou seja, é uma célula intermediária aí entre esses dois tipos de sistema de resposta. São capazes de destruir partículas que foram opsonizadas, isto é, recobertas por anticorpos específicos contra componentes da superfície celular. Exercem efeito citotóxico que dependem de quaisquer aspectos da resposta adaptativa. E lisam as células-alvo por meio da liberação de produtos citotóxicos que incluem uma enzima, a granzima, e uma substância capaz de formar poros nas membranas das células-alvo, a perforina. Já na imunidade humoral do trato gastrointestinal, nós temos aqui a seguinte informação. Consiste aí na imunidade adaptativa mediada por linfócitos B, também conhecidos como células B, que se diferenciam em plasmócitos e começam aí a secretar anticorpos específicos
contra determinado antígeno. E aqui nós temos essa figura que ilustra todo o processo que promove aí a diferenciação. Então, temos aqui o macrófago, que apresenta aí ao antígeno, ao linfócito T-help. Esse linfócito, ele passa a produzir algumas citocinas, como o fator transformador do crescimento beta, as interleucinas 4, 5 e 6, e essa gama de citocinas promove aí a proliferação dos linfócitos B, com consequente também diferenciação. Então, vou ter aqui uma população, um grupo de linfócitos que vai ser responsáveis aí pela manutenção da população, conhecidos como linfócitos B, de memória imunitária, que quando uma vez o indivíduo sofrer uma segunda exposição, já vai estar aí presente a informação e, obviamente, vai ter a resposta mais apropriada e mais rápida. E a diferenciação, em que o linfócito B, ele se diferencia em plasmócito e, como vimos, os plasmócitos, eles são responsáveis aí pela síntese e excreção de imunoglobulinas, de anticorpos. Isotipos de imunoglobulinas presentes no trato gastrointestinal. Então, nós temos aqui 3 tipos, a imunoglobulina A, a M e a G. A A é a principal, certo? A produção diária é cerca aí de 2 gramas, corresponde aí a 60% a 70% do total de anticorpos produzidos. E com relação à imunoglobulina MG, corresponde aí apenas a 30% a 40% dos anticorpos produzidos. Então, o principal anticorpo produzido pelos plasmócitos presentes aí na lâmina própria, né, mediante aí a exposição prévia, justamente a imunoglobulina A. O local de síntese da imunoglobulina A é o tecido linfóide associado ao intestino, o GALT. Então, o GALT ele vai ser composto aí tanto pelas placas de Pye, ou nódulos linfáticos, que também vamos encontrar distribuídos aí na parede do trato gastrointestinal, e todas aquelas células que estão presentes na lâmina própria e às vezes até na submucosa, certo? Então, toda aquela linhagem de células que vão permitir aí a apresentação, certo? E até mesmo a destruição, neutralização dos agentes biológicos que porventura, né, invadam, né, aí essas regiões. As células produtoras, como já foi falado, né, os linfócitos B, os plasmócitos, e aqui nós temos uma fotomicografia mostrando plasmócitos secretores de imunoglobulina A no intestino. Percebam que a célula, essa coloração indica aí justamente a produção, e aqui nós temos justamente a secreção desses anticorpos na região aí intersticial. Sobre os aspectos estruturais da imunoglobulina. Existem 2 subclasses, a imunoglobulina 1, predominantemente presente na circulação, na forma de monômeros, e a imunoglobulina A2, que predomina lá na lâmina própria, intestinal, na forma de dímeros. O que é interessante para nós é justamente a imunoglobulina A2. As imunoglobulinas dímeras, elas vão estar ligadas por uma curta sequência polipeptídica, a cadeia J. É essa cadeia que vai fazer a ligação entre esses monômeros, formando aí os dímeros. A imunoglobulina A dímera, ela é captada na superfície basolateral do epitélio por meio de sua ligação com o receptor de imunoglobulina polimérica, o poli-G. Esse poli-G também é um receptor para a imunoglobulina M, não só para a imunoglobulina A, mas também para a imunoglobulina M. Vai ocorrer mediante a ligação aí da imunoglobulina com esse receptor de imunoglobulina polimérica
a internalização, translocação e liberação do complexo imunoglobulina A mais o poli G pela célula epitelial intestinal. Então, da ligação do anticorpo com o receptor que está presente nas células epiteliais que revestem a parede do trato gastrointestinal, vai ocorrer todos esses processos, né? A internalização, formando aí uma vesícula endocítica, vai ocorrer a endocitose, translocação, que é o encaminhamento dessa vesícula contendo a imunoglobulina A, com posterior exocitose, liberando aí o complexo de imunoglobulina A. A imunoglobulina A dimérica ligada à porção clivada do poli G, componente excretor, no lume intestinal tem função estabilizadora, ou seja, permite que essa imunoglobulina ela não sofra a ação das enzimas proteolíticas, é uma medida até protetiva mesmo. Então, ela vai permanecer ligada a esse componente excretor. Por isso que também é conhecida como imunoglobulina A secretora. Bem, aqui nós temos, né, o transporte da imunoglobulina A através das células epiteliais, as células que revestem aí a mucosa do trato gastrointestinal. Forma lá o epitélio de revestimento. Então, nós temos a lâmina própria, que é o sítio, é o local onde vão estar presentes, né, os plasmócitos, produzindo aí as imunoglobulinas, no caso a principal, né, de 60% a 70% das imunoglobulinas presentes nessa região é imunoglobulina A, que se apresenta na forma dimérica, se liga aí ao poli IG, que está presente na região basolateral da célula epitelial. Quando ocorre essa ligação, a imunoglobulina ela é internalizada por meio de processos endocitóticos. Vai ocorrer a translocação dessa vesícula contendo a imunoglobulina e, posteriormente, vai ocorrer a exocitose. Aqui nós temos a clivagem proteolítica, que vai fazer com que ocorra a liberação dessa imunoglobulina, que está presa, como podemos observar, à parede da vesícula, que é constituída aí por membrana, certo? E aí nós temos a imunoglobulina secretada. Essa imunoglobulina secretada, ela é interessante, como eu falei, porque evita que as enzimas digestivas atuem sobre ela, promovendo aí, provocando a sua lise. A imunoglobulina M ou pentamérica, ela é transportada ao longo do epitélio após sua ligação com o poli G, como eu falei anteriormente, não só a imunoglobulina A se liga a esse receptor, mas também a imunoglobulina M pentamérica. A imunoglobulina G monomérico vai se ligar, é transportada ao longo do epitélio após sua ligação ao receptor FC neonatal, o qual pode mediar transporte bilateral, ou seja, da região basolateral para a região apical e vice-versa, da região apical para a região basolateral ali, ele tem esse livre fluxo, né? Essa imunoglobulina vai ter esse livre fluxo. A hora pode estar lá no lúmen, como também pode estar lá na membrana, na lâmina própria. Mecanismos dos efeitos protetores da imunoglobulina secretora. Bem, liga-se ao lume intestinal com antígenos microbianos, antígenos alimentares e vírus, impedindo aí a ligação ou a captação com as células epiteliais. É essa a função desempenhada aí pela imunoglobulina A, é evitar que esses agentes, né, biológicos ou partículas ou vírus, né, adentre as células epiteliais. Então, ela vai, como eu posso dizer, capturar essas partículas.
Antígenos internalizados pelas células epiteliais intestinais se ligam à imunoglobulina ligados ao poli-IG, contidas em vesículas e são transportadas de volta à membrana apical da célula, onde são eliminadas. Isso vai acontecer quando esses agentes biológicos invadem a célula epitelial. Então, as vesículas contendo imunoglobulina vão fazer essa função aí de interceptar intercepta esses agentes e levam novamente lá para o lume. Tem que fazer de tudo. Todos os mecanismos são válidos para evitar aí que esses agentes biológicos adentrem a célula e invadam aí a região, as demais camadas que constituem aí a mucosa. É capaz de se fixar ao complemento por via clássica, o que o torna relativamente não inflamatório, quando ocorre ligação ao antígeno, ou seja, a imunoglobulina A, ela não provoca aí não provoca o processo inflamatório que é observado no sistema, quando é ativado o sistema de complemento, certo? Então, esse tipo de mecanismo, ele é protetivo porque imagine só que toda partícula que é encontrada, o micro-organismo também que está presente, for interceptado por essas imunoglobulinas e acabam promovendo aí um processo inflamatório. Então, a parede do trato gastrointestinal ela ia permanecer constantemente inflamada. Então, são mecanismos protetivos, né, protetores. Então, é capaz aí de fixar o complemento por via clássica sem promover aí, sem desencadear o processo inflamatório. Desenvolvimento do sistema de imunoglobulina A. No recém-nascido, ele não está bem desenvolvido. No entanto, o lactante ele vai ser abastecido de imunoglobulina A por meio do aleitamento materno, né? Então, a mãe é que vai ser a fornecedora da imunoglobulina A. E uma grande quantidade desse anticorpo ele vai estar presente aí no colostro inicialmente e com o passar do tempo, com as mamadas, né? Também vamos encontrar aí no leite materno. O colostro, aquela primeira porção de leite ministrada aos neonatos, né? E na infância, né, as crianças com 5 a 6 meses de... na infância, desculpem, e crianças com 5 a 6 meses de idade, elas vão tornar-se maduras, né, sendo estimulada em parte pela aquisição gradual da microbiota. A microbiota é importantíssima para garantir justamente o fornecimento aí, devido a essa simbiose que nós observamos aí com a microbiota, vai garantir aí justamente a produção de imunoglobulinas de uma forma satisfatória. Como eu disse, garantindo aí a homeostasia do trato gastrointestinal. Bem, então a gente conclui essa primeira parte e em seguida a gente vem com a nossa próxima aula, né, que é a mesma aula, sendo tratada aí de uma forma mais fácil de entendimento. Então, vamos voltar posteriormente com a microbiota intestinal.